Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso querido mestre e amigo, possa envolver a todos no clima da sua paz, do seu amor, da sua misericórdia sem fim, a fim de que aqui sintamos-nos acolhidos pela espiritualidade presente, que em nome do Cristo vem espargir abundantemente as sementes de vida eterna do Evangelho. É para mim uma imensa alegria poder estar aqui de volta depois de alguns anos, podendo rever tantos corações queridos, conhecer a tantos outros, receber esse calor de acolhimento do povo aqui de Vitória da Conquista e de todas as cidades que se fazem presentes. Nós não poderíamos deixar de iniciar sem antes parabenizar ao movimento espírita da cidade e também da região, a todos aqueles envolvidos, por esse marco tão expressivo, 70 semanas espíritas já realizadas. Que o Cristo siga a inspirar e a iluminar a todos nessa sementeira, sobretudo nestes tempos em que a luz do Consolador se faz ainda mais viva, emoldurada que está pelos conflitos e pelas angústias que envolvem a tantos corações e consciências, que essa candeia sublime que o Senhor nos ofertou, que esse facho da clemência divina, como nos disse o Espírito de verdade, possa resplandecer ainda e sempre, cada vez mais, nestas terras e, naturalmente, além, por meio da chama que se acende nos corações dos que aqui puderem participar desse evento. Então a gente agradece pelo convite, parabenizamos a todos os envolvidos e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite de reflexões. O evangelista Lucas, no seu capítulo de número 13, no versículo de número 33, nos traz o registro de uma fala do Mestre naquela conhecida viagem a Jerusalém, que é registrada por Lucas em seu Evangelho. Viagem essa que se inicia no capítulo de número 9 e segue adiante por vários capítulos. E nesse momento em específico, o evangelista traz-nos a consideração do próprio Mestre, quando diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Em outras palavras, importa caminhar sempre. No entanto, a natureza dessa caminhada pede-nos reflexão. Porque nem sempre o movimento da alma existirá onde ele aparenta existir. E muitas vezes o movimento da alma será mais efetivo onde ele não se mostra tão expresso ou tão ostensivamente. Porque é preciso saibamos diferenciar a jornada pelas circunstâncias do mundo. Jornada essa muitas vezes percorrida pela criatura afoitamente, à caça das situações efêmeras ou ilusórias de prazer, de destaque, de triunfo mundano. Mas há também uma outra jornada, essa a definitiva, essa a essencial, que nem sempre estará acompanhando essa jornada de caráter mais exterior pelas situações, pelas circunstâncias do mundo. Há a jornada da personalidade, mas há a jornada do espírito. E essa, sobretudo, a que precisamos buscar. Sobre essa, Jesus falava, quando nos dizia: imperioso se faz caminhar, hoje, amanhã e sempre. Porque muitas vezes a criatura que se movimenta no mundo, correndo para lá e para cá, desdobrando-se em esforços, desdobrando-se
em cansaços, em empreendimentos, em realizações do mundo, muitas vezes essa criatura não estará propriamente a realizar a jornada fundamental. Ao passo que encontraremos espíritos paralisados numa cama, num leito de dor ou de enfermidade, que estarão avançando a longos passos para Deus. Porque essa é uma jornada que se percorre, sobretudo, portas adentro do ser. E que dificilmente é vista apenas da perspectiva material ou pelos olhos físicos. É preciso sensibilidade para ver o quanto uma alma tem efetivamente jornadeado com Cristo. Por isso, ao comentar esse versículo aqui mencionado, no livro Pão Nosso, capítulo de número 20, em uma mensagem muito interessante chamada A Marcha, Emmanuel nos dirá que muitas vezes, quando a criatura julga estar nos mais altos pontos da jornada, nos momentos triunfantes ou culminantes, para a sabedoria divina, ela não estará senão estagnada, a contemplar fogos fátuos, a contemplar ilusões. Muitas e muitas criaturas que se moveram, que gastaram muito de sua energia e de seu tempo em laboriosas jornadas do mundo, em espírito, permaneceram apegadas, estagnadas às mesmas ilusões de séculos, sem que efetivamente, no país desconhecido de si mesmas, tenham dado passos mais valorosos em direção ao objetivo essencial. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é que, do ponto de vista do mundo espiritual, para a sabedoria divina, para os benfeitores que nos acompanham há séculos, muitas vezes, quando a criatura julga ter jornadeado muito e alcançado pontos culminantes, do lado de lá eles estão a lamentar, vendo que a criatura se prende às mesmas ilusões que perseguia há tanto tempo. Ao passo que, às vezes, a criatura, estando presa no mundo a determinados deveres, a determinadas experiências dolorosas, provas desafiadoras, aparentemente presa, amarrada àquilo, em espírito ela avança, mais livre, mais consciente, mais madura. E o alto então comemora o espírito que, atado aos deveres e aos sacrifícios que a vida lhe impõe, avança por dentro de si para outros planos de entendimento e serviço com Jesus. Como não nos recordarmos aqui, para ilustrar bem o que estamos a falar, da figura de um Jerônimo Mendonça, atado àquela cama, paralítico no mundo. No entanto, creio, nenhum de nós há de duvidar do quanto avançou a alma. Por outro lado, quantas almas não deixam este mundo, depois de laboriosas jornadas em que construíram impérios, em que ornamentaram e muito a personalidade, mas chegam ao mundo espiritual para tomarem consciência da marcante realidade de que pouco ou quase nada avançaram em espírito. Então é preciso reflitamos, desde já, iniciando essa nossa jornada na reflexão que nos foi proposta, é preciso reflitamos sobre o que é caminhar, o que é erguer, o que é andar de fato. Porque não podemos também deixar de nos lembrar de uma figura que é muito conhecida no cristianismo e cuja vida ilustra bem para nós essa modificação na natureza da sua jornada. Saulo caminhava triunfante naqueles idos da sua juventude, tendo percorrido muito do entorno do Mediterrâneo,
haurido muitos conhecimentos, alcançado muitas glórias e muitos triunfos. A seu ver, imaginava, avançava, caminhava efetivamente naquilo a que se propunha, o serviço a Deus. No entanto, nessa perspectiva que aqui trouxemos, do ponto de vista espiritual, os benfeitores que o acompanhavam, o próprio Cristo, viam, na verdade, uma alma que havia se cristalizado em alguns aspectos do orgulho, da vaidade, do fanatismo, que, embora julgando muito fazer por Deus e pela causa divina, estava, em verdade, estacionada naquelas compreensões, naquele orgulho que não queria ceder, num coração que não se abria ao convite renovador, à seara que se mostrava. Resistia aquele coração a todos os aguilhões que o Senhor lhe enviava, concitando novamente ao movimento, não o movimento exterior, em busca dos títulos ou dos números, em busca da submissão de outras vidas ou da vitória nos embates intelectuais. Concitava o Jesus ao movimento interno que ele relutava em fazer, apegado àquelas antigas concepções, ao orgulho, à vaidade, relutava ele a todo custo. Mas é assim que se dá muitas vezes conosco na trajetória. Vamos caminhando, vamos seguindo a dinâmica da vida no mundo, sem pararmos para analisar mais a fundo o quanto temos caminhado em espírito. Surgem os aguilhões da vida, dores, desilusões, decepções, até o momento em que, enfim, a criatura cai em si. A criatura toma consciência de si e percebe, então, que o que julgava ser avanço era muitas vezes estagnação. Que o que julgava ser progresso, conquista, não era senão o perseguir mais uma vez de antigas quimeras, de antigas ilusões que nos cativavam ser. É assim, muitas vezes, que nós, espíritos que pelas escolhas infelizes, pelas ilusões ainda cultivadas, vamos nos encontrar na posição do filho pródigo. De repente, ali, nos vales de sofrimento e de dor, tendo despencado dos montes de ilusão em que nos considerávamos estar. E é assim que Saulo, então, desperta. É assim, então, que mais propício faz o ambiente naquele coração para ouvir esse imperativo da vida que tantas vezes o Senhor nos trouxe no Evangelho. Com configurações diversas, uma ou outra palavra que se altera, mas o mesmo Espírito. Uma vez reconhecendo-nos caídos ou estagnados quando julgávamos estar de pé e caminhando, uma voz por dentro de nós ressoa. É preciso levantar novamente. É preciso nos erguer e voltar a andar. Voltar a caminhar, não mais naqueles antigos padrões, mas agora nessa perspectiva da jornada do Espírito. Para nos ilustrar melhor essa condição pela qual Saulo passou, e que é uma condição que se repete para os espíritos em jornada, cedo ou tarde, numa ou noutra existência, em algum momento da caminhada, recorremos a Emmanuel, quando no livro Fonte Viva, capítulo de número 13, nos traz uma reflexão em torno justamente da figura do filho pródigo, aquele que, caindo em si, lidando, enfim, com a realidade de si mesmo, daquela estagnação espiritual, de insensatez e insensatez se projetando àquela condição, ele pensa de si para consigo, certamente inspirado pelo alto: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai.
Ele que havia jornadeado para tão longe de casa, num movimento puramente exterior, enfim percebe que parado estava, era preciso erguer-se novamente. Que havia se arrojado por si mesmo àquele abismo, àquele vale de dor, de sofrimento, de ilusão, mas então, mais propriamente, a misericórdia ressoa no íntimo da criatura, convidando-nos novamente ao movimento da vida. Ao descrever a condição do filho pródigo, que não é senão uma imagem de todos nós, Emmanuel nos diz: quantos de nós, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Então, quantos de nós, usufruindo todos os recursos que recebemos, do corpo à saúde que nele se manifesta, da profissão aos recursos materiais que do alto recebemos, da família que nos foi proposta nessa encarnação, aos conhecimentos que até nós chegam, quantos de nós, depois de malbaratarmos todos esses recursos, de os utilizarmos à caça desses tesouros ilusórios que há tanto temos perseguido, estando lá arrojados nesses despenhadeiros em que caímos, não ficamos a clamar ao Senhor, pedindo assistência, quando a todo tempo intentava Ele nos auxiliar, sem que o pudéssemos ver, ou sem que o quiséssemos ver. Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Então essa é uma condição a que nós mesmos nos projetamos ao longo de séculos, depois de tantas escolhas infelizes. De repente nos vemos, a partir desses aguilhões que visam nos despertar, vemos-nos ali, paralisados, atados às próprias consequências das nossas ações, ao desânimo, às expiações, às dificuldades, às desilusões. Percebemos-nos, então, tais quais somos. Não mais a imagem ilusória dos píncaros, não mais a contemplação de fogos fatos, como disse Emmanuel na outra mensagem. Agora o Espírito se vê tal qual é. E então volta os seus olhos espirituais, a sua percepção, para aquilo que de fato é o objetivo da vida. E nele ressoa aquele que é o imperativo da própria criação, por Deus estabelecido no ato da criação. Disse o Senhor: haja luz, e a luz se fará. A luz se fez, a luz se faz, a luz se fará. Esse é o imperativo do movimento de todos os seres por Deus criados. Erguerem-se na busca de novos horizontes, na busca de novas perspectivas, erguerem o padrão de vida, de sentimento, de raciocínio, para que, em entrevendo agora com mais clareza o alvo a alcançar, possam a ele se direcionar, avançando, caminhando. No momento em que a criatura cai em si, quando se desmancham os castelos de ilusão, eis então que Jesus encontra mais espaço num coração para mais uma vez lhe dizer, como já tantas vezes nos tem dito: meu filho, minha filha, mais uma vez te digo, ergue-te e anda. Levanta-te e anda. Como se deu com Saulo, o exemplo aqui por nós relembrado. Levanta-te, Saulo, e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Em outras palavras, agora é o momento de novamente, voltando-se para si, identificar o horizonte que almejas, voltar à dinâmica da vida, a interação, o esforço, o movimento, para que então no caminho
a luz se faça. No caminho possas encontrar mais viva a presença de Jesus. É assim que em algum momento da nossa trajetória, nesta existência ou em outras, o Senhor nos veio buscar. Almas muitas vezes paralisadas por séculos de vícios cultivados, de apego à ilusão. Almas cadaverizadas porque inteiramente voltadas para a matéria que perece. Diz-nos Emmanuel, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Por quantas existências não temos sido almas cadaverizadas, sepultadas na carne terrestre, porque só perseguindo o que está morto ou o que vai morrer? Porque só enxergando o que está morto ou o que vai morrer? Lázaros que temos sido e que o Senhor vai buscar mais uma vez para o movimento da vida. E é assim que nós vamos encontrar então esse padrão que se repete tantas vezes no Evangelho, com os personagens que lá estão elencados, que na verdade representam a todos nós nos séculos transcorridos, desde o advento da Boa Nova. Inúmeras têm sido as vezes, para cada um de nós, que Jesus nos tem dito: ergue-te e anda, levanta-te e anda. A nós, os Lázaros, os paralíticos do espírito, presos nos vales da indecisão, do desânimo, da revolta ou da expiação dolorosa, a voz poderosa de Jesus ecoa no íntimo da criatura, ressoa a partir do Evangelho Redentor, dizendo-nos ainda e sempre: levanta-te, meu filho, para a vida que te chama. Nesse sentido, nós nos recordamos de um livro muito interessante de Emmanuel, e por mais tempo que a gente vai estudando Emmanuel, a gente sempre vai descobrindo essas pérolas, a gente sempre vai descobrindo um novo olhar por um livro ou para uma mensagem já antes conhecidos, mas que agora fala-nos de uma maneira diferente. E pensando sobre esse tema, passamos por um livro de Emmanuel chamado Levantar e Seguir, cujo título, em verdade, é a própria essência do tema que nos foi proposto. E no capítulo 2 deste livro, cujo título é homônimo do próprio livro, portanto não é o mesmo nome, Emmanuel ele vai analisar justamente isso, a presença desse padrão no Evangelho, desses dois verbos, ou desses dois movimentos. Às vezes a palavra vai se alterar, ao invés de erguer, vamos ter levantar, ou elevar, elevar-se. Ao invés de andar, vamos ter caminhar, vamos ter avançar, mas a proposta é a mesma, sempre esses dois em conjunto. Assim ele se lembra do conhecido caso do paralítico, para o qual Jesus diz: levanta-te, toma o teu catre e anda, acrescentando ainda mais uma expressão. Ele vai se recordar do caso do próprio Lázaro, que houve de Jesus uma orientação nos mesmos moldes, convidando-o a sair daquele sepulcro em que se encontrava novamente para o sol da vida, novamente para o movimento iluminativo. Ele se lembra o caso de Mateus, que deixa a sua coletoria sob o chamado de Jesus e levanta-se para segui-lo. E assim outros tantos e tantos personagens, dentre eles o próprio apóstolo Paulo, aqui já citado, que ouviu do Cristo às portas de Damasco a orientação imortal: levanta-te e entra na cidade. Levanta-te, Paulo, e vai à luta, porque as respostas se farão no caminho. Porque a força chegará na medida em que te movimentares, porque me encontrarás caminhando ao teu lado, se disposto estiveres a caminhar comigo. Se alguém quiser vir após mim, siga-me, portanto. Aquele que me seguir não andará em treva. Então são chamamentos de Jesus que trazem-nos o mesmo espírito. Os próprios mártires de outrora também acolheram a mesma orientação e assim se mobilizaram para que, a partir de seu empenho, o movimento do Evangelho no mundo pudesse se estabelecer. Daquele ponto de partida, com a vinda do próprio Mestre,
às culminâncias que alcançou na era gloriosa dos mártires, ou nas luzes que em todos os tempos se acenderam nesta terra a refletirem a Jesus. Então ele vai se recordando, vai se lembrando desses exemplos para nós, mas traz também um alerta, para que alcancemos toda a dimensão do programa que esses dois verbos contêm. Não estão lado a lado por acaso, complementam-se. Indicam naturalmente movimento, indicam empenho da criatura por elevar-se. O que Emmanuel busca destacar nessa mensagem é que isso se faz premente para os nossos tempos, em que, no seio do cristianismo, em suas várias correntes e denominações, muitas vezes têm os cristãos se acomodado ou adaptado às suas atividades à lei do menor esforço. Num tempo em que muitos estarão, de certo modo, estacionados ou acomodados nas buscas materiais e numa experiência muito mais exterior do que propriamente íntima de religiosidade, esse chamamento de Jesus, nos dois verbos que contém, diz Emmanuel, se faz premente, se faz urgente. Porque ele acrescenta, muitos estão a esperar Jesus nas almofadas do conforto, da acomodação. Outros tantos oram, e Emmanuel usa bem essa expressão, oram através de discos ou por meio de discos, como a nos dizer que até terceirizamos a própria oração, vamos terceirizando responsabilidades que seriam nossas na construção dessa relação com o Mestre ou com Deus. Muitos pretendem, acrescenta Emmanuel, comprar a tranquilidade celeste ao preço de esmolas generosas, ou outros, sem qualquer movimento íntimo de renovação própria, esperam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo, alterando-lhes os destinos e a condição. Por isso ele nos traz essa mensagem dentro do livro de mesmo título, alertando-nos para a premência desses verbos e desse chamado. Porque às vezes até nos erguemos a novas compreensões pelo cristianismo, pelo evangelho, pelo espiritismo, mas nos tem faltado ainda o movimento que as possa dinamizar em nossa existência. Tem nos faltado ainda a incorporação do que temos acolhido, do que temos recebido, ao modo de ser, que defina para nós um novo modo de caminhar e, portanto, um novo objetivo a atingir. Para que não seja a nossa jornada, como tem sido tantas vezes, aquela jornada ilusória, do ponto de vista exterior, em que parece a criatura muito fazer e muito realizar, mas que, analisando-se espiritualmente, pouco ou quase nada tem feito, embora tendo recebido tanto, em termos de conhecimento e de inspiração. Por isso, nesse mesmo livro, quando nós vamos ao prefácio, Emmanuel traz reflexões do mesmo sentido, propondo-nos o seguinte: em falando desse verbo, ou desse chamado de Jesus, do levanta-te e segue, ou do ergue-te e anda, ele diz assim, é que de modo geral, grande número de criaturas humanas jaz sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. Então, uma vez tendo recebido a mensagem de Jesus, aquilo de alguma maneira toca, gera alguma coisa por dentro que traga mais emoção, que traga talvez uma nova perspectiva, ou um encantamento, um deslumbramento com a beleza do Evangelho, com as palavras imortais de Jesus. No entanto, a criatura não ultrapassa esse limiar. Não chega ela a concretizar, a dinamizar isso na sua existência. Por isso ele continua, levantam-se,
Entretanto, prosseguem na rotina a que se habituaram. Em outra mensagem, Emmanuel chega a dizer: há muitas almas de olhos abertos para a verdade, mas mantendo-se ainda na posição horizontal da ociosidade. Caminham no mundo, levantando-se e andando dia a dia para os seus afazeres, para as suas rotinas habituais, mas em espírito permanecem ainda na horizontalidade da ociosidade. Alteiam-se no campo emotivo, mas não movimentam ou não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. A criatura é tocada, sente a emoção elevar-se, as lágrimas a visitam. No entanto, ela não consegue manter e conservar esse estado de espírito por mais tempo, que é talvez o grande desafio de nós outros: erguermos-nos com Jesus e sabermos, tanto quanto possível, nos mantermos nessa altitude espiritual, descendo em serviço sem perder a altura, vivendo as lutas da vida sem descer desses montes de sintonia e de elevação espiritual. Muitos, no entanto, têm rompantes, elevam-se, alteiam-se emotivamente com Cristo, até chegam a erguer-se a novos horizontes que passam a divisar. No entanto, falta ainda o passo seguinte, da dinamização daquilo na vida. Por isso falávamos sobre complementaridade. Porque pelo estudo, pelo conhecimento do Evangelho do Espiritismo que nos chega, vamos nos erguendo em termos de horizontes mentais, vamos tendo um ponto de vista mais elevado para a vida, o sentimento vai sentindo-se um pouco mais depurado, um pouco menos preso às paixões. No entanto, sem o passo seguinte, a renovação associada a esse soerguimento, tudo aquilo estará ainda estanque na alma. Por outro lado, podemos pensar também no caso oposto. Em criatura, logo quer andar com o Cristo, sem antes erguer-se com Ele. Sem antes buscar nutrir-se, embeber-se na mente, no coração, das luzes do Evangelho, para que a sua ação reflita mais propriamente ao Cristo, e não a nossas imperfeições. Aliás, por muitos séculos temos nós caminhado pelo cristianismo, sem estarmos, no entanto, à altura de Jesus. Temos caminhado rasteiramente no cristianismo, fazendo dele muito mais um movimento puramente humano do que algo que pelo menos intente a refletir a luz de Jesus. Então, por muitos séculos nós temos até andado, entre aspas, com Jesus, sem termos nos erguido ou buscado nos erguer à sua altura. Mas também, por muitos séculos, muitos de nós temos nos erguido aos novos horizontes que o Cristo nos projeta, a que o Evangelho nos lança, mas sem buscar dinamizar isso em nossas existências. Aqui vemos, portanto, uma complementaridade fundamental, que é a base de toda a vivência cristã: verticalidade e horizontalidade, que de maneira muito bela vão se fundir, se unir, talvez no mais fundamental símbolo do próprio cristianismo, a cruz redentora, que traz em si duas traves, uma a representar o papel da verticalidade, outra a representar o papel da horizontalidade. É preciso busquemos verticalizar a nossa vida por meio do estudo que nos liberta, por meio da oração que nos conecta cada vez mais às fontes superiores da criação, por meio da compreensão do Evangelho que vincula nossa mente e o nosso coração ao Cristo e aos seus. Recordo-me aqui de Neo Lúcio, quando nos diz que estudar o Evangelho é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores da vida. Isso é verticalização. Só que isso pede esforço. Emmanuel nos dirá: estudo do Evangelho é também trabalho, e da mais alta envergadura.
Se para penetrarmos nas ciências do mundo, anos nos são pedidos de estudo perseverante e constante, quanto mais não se nos pedirá para penetrarmos na ciência da vida, que é o Evangelho, na ciência do infinito, que é o Espiritismo, como Kardec assim o define na introdução de O Livro dos Espíritos. Ninguém se engane, portanto, no investimento que nos compete fazer para de fato nos erguermos e mantermos a nossa mente agora, os nossos horizontes mentais, num novo patamar de visão, de perspectiva, que possa então devidamente nutrir o nosso agir no mundo. Eis, portanto, a trave vertical, elevação de raciocínios, elevação de sentimentos ao contato transformador do Evangelho de Jesus, elevação da mente, para que então os braços possam se abrir em serviço, na horizontalidade que também se expressa na cruz. A horizontalidade do mundo, a vida, a rotina, agora alimentada, elevada pela verticalização que podemos realizar. São dois dos movimentos essenciais que hão de nutrir o espírito na sua jornada. E que estão belamente representados para nós, por exemplo, naquele encontro simbólico também de Jesus na casa de Betânia, quando ali se vê ele com as duas irmãs, Marta e Maria. Maria representar a verticalidade do ser, que aos pés do Mestre busca aprender, nutrir-se da sua luz, elevar pontos de vista, perspectivas espirituais, para que então o agir representado em Marta seja proveitoso. Porque Marta ali representa também muitas vezes o agir sem a devida verticalidade, sem o devido erguimento de nós mesmos, que nos leva ao exaurimento, que nos leva ao cansaço, que nos leva ao desalento. É quando há movimento, quando há o verbo andar, sem o verbo erguer. Por outro lado, se fixarmos somente na posição de Maria, incorreremos em erros que já temos feito ao longo dos séculos, na pura e simples posição contemplativa, erguidos a altiplanos de sensibilidade, a belezas encantadoras que o Evangelho nos descortina, sem que aquilo alcance-nos a vida e as vidas que nos cercam. Marta e Maria, portanto, são duas forças, dois verbos, dois movimentos que em nossa vida precisamos conjugar, sendo Cristo para nós esse referencial. E é o que Emmanuel está nos dizendo nesse prefácio, alertando-nos para essa posição nossa, muitas vezes, de estarmos no cristianismo, de alguma maneira já erguidos pelo conhecimento dele, sem que andemos efetivamente, ou temos caminhado pelo cristianismo sem estarmos erguidos ou buscando nos erguer à altura de Jesus. Porque, ainda nessa mesma mensagem do prefácio, ele nos faz uma indagação, uma consideração importante. Logo no início da mensagem ele diz: levantar, erguer, elevar-se, são verbos sinônimos, mas que uma vez pronunciados é preciso pensemos também para onde estamos nos levantando. Para quê? Qual o objetivo? Onde, quando vamos aplicar esse movimento de nos elevarmos, de nos soerguermos? E isso nos faz recordar de uma passagem muito interessante, que foi registrada por nós pelo evangelista João, no capítulo de número 14. João está narrando ali os acontecimentos da última ceia. E no versículo de número 31 desse capítulo 14, ele nos traz uma fala curtinha de Jesus, que nos dá muito o que pensar. Jesus, naturalmente, antevia o que estava por vir. Sabia os testemunhos que se aproximavam. E, no entanto, ainda assim, volta-se ele para os discípulos e diz: levantai-vos, saiamos daqui, sigamos adiante. Os mesmos dois verbos, o levantar e o caminhar.
Só que é interessante pensarmos, e é o que Emmanuel vai nos convidar a fazer no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 84. É interessante pensarmos para onde Jesus se propôs a levantar e a andar. Adiante dele estavam testemunhos supremos, e ainda assim ele faz o convite. Muitos de nós, se aqui chamados às honrarias do mundo, aos prazeres, às festividades, não hesitaríamos em levantar e seguir, em levantar e atender ao chamado. Quantos, no entanto, estariam habilitados ou dispostos a, tendo por horizonte imensas lutas e desafios, atenderem ainda assim ao chamado de levantar e seguir? Em geral, acedemos a esse convite muito facilmente quando somos chamados às posições culminantes, mas muitas vezes ilusórias do mundo. Mas raros têm sido aqueles que, chamados a se levantarem e a andarem em direção a testemunhos depuradores e santificantes, aceitam o convite. Está aí toda a diferença. Jesus foi o primeiro a fazê-lo, convocando Ele próprio. Levantemos, saiamos daqui, direcionemo-nos ao que nos espera. E Emmanuel nos convida a observar quais as estações que o aguardavam. O Getsêmani, do Getsêmani ao cárcere, do cárcere ao pretório, do pretório à Via Dolorosa, da Via Dolorosa ao Calvário, do Calvário à cruz. Tendo isso por perspectiva, Jesus não hesitou em levantar e seguir, em erguer-se e andar. E foi por esse exemplo que depois, corações por ele tocados, verdadeiramente despertos e chamados, não hesitaram em aceder, em atender ao convite. Meu filho, erga-te e anda. Não mais simplesmente nas buscas ilusórias do mundo, na rotina habitual de cada dia, não mais o movimento do corpo, não mais o simples estudo, não mais a simples compreensão, agora o testemunho. Erguer-se e andar em direção ao testemunho. Porque ele fez primeiro, mais tarde Lívia, em determinado momento, no cárcere, ouviu dos guardas a ordem: ergam-se todos e andem, as feras lhes esperam. Não ouviram eles a ordem dos guardas romanos, ouviram eles as palavras de Jesus: erga-te e anda. Venham. E foram em direção às feras a cantar. É porque ele fez primeiro, erguendo-se e indo em direção aos testemunhos supremos, que mais tarde Simeão, o apóstolo da Samaria, em auxílio àquela própria Lívia, que também daria a sua vida, as protegendo, ergueu-se e foi sozinho a enfrentar o testemunho, atendendo ao convite de Jesus: Simeão, erga-te e anda, porque a cruz te espera. E assim todos os nomes que pudermos recordar. O apóstolo Paulo, um dia, na escuridão também do cárcere, ouviu os guardas a lhe chamarem madrugada: levanta-te e anda. Amarrado, atado, levado à Via Ápia, próximo aos cemitérios, depois de uma noite muito dolorosa para os cristãos, onde tantos haviam sido martirizados, ele ouviu mais uma vez do guarda: levanta-te e anda alguns passos. Saibas que estará a viver os seus últimos momentos. E ele foi, com uma coragem tal a ponto de fazer tremer os próprios algozes, que se impressionavam com tamanha força de espírito. E assim ficamos a pensar nesses tantos e tantos corações
sobretudo naqueles tempos, mas também em todos os tempos, que não hesitaram, que mais do que simplesmente se erguerem a novos horizontes de contemplação da vida e de entendimento da obra divina com Jesus, e não simplesmente caminhando a ostentar o título de seguidores do Mestre, ergueram-se e andaram para o testemunho, a fim de afirmar em suas vidas a viva presença dele. Todos os mártires, todos os heróis da fé que hoje nos inspiram em nossa caminhada. Ergueram-se e andaram. Recordo, inclusive, de um acontecimento muito interessante, que está registrado para nós no livro Há 2000 anos. Certa feita, nas catacumbas, onde os cristãos já começavam a se reunir, porque as perseguições ainda não eram ostensivas, mas já existiam em Roma, ali por volta do final da década de 50, já existiam as primeiras perseguições, e sentindo aquele clima hostil, os cristãos já começavam a se reunir nas catacumbas, muitas vezes altas horas da noite, caminhavam longas distâncias, convertendo aqueles ermos locais destinados à morte em recintos onde brilhava sublimemente a luz da vida. E, certa feita, Lívia e Ana iriam comparecer a uma pregação especial que se daria na catacumba, ou nas catacumbas, naquele dia. Vinha para a cidade de Roma um grande emissário da igreja de Antioquia, um representante, na verdade, um mensageiro, chamado João de Cleófas. E ele era, na verdade, portador de uma mensagem. Ele era portador de um aviso de caráter até profético à comunidade cristã da cidade de Roma. Então ele inicia sua pregação, impressionando a todos com a beleza e eloquência da palavra, o vigor daquela fé, aquela força sublime. E ele então começa a dizer que lá na igreja de Antioquia as vozes do céu haviam se manifestado. O fogo, as labaredas haviam descido como outrora no dia de Pentecostes, e o patriarca, o coordenador das atividades ali de Antioquia, havia percebido, intuído a mensagem das vozes celestiais que prenunciava grandes sofrimentos para a comunidade dos cristãos em Roma. Os martírios, mais efetivamente, estavam por se iniciar. O sangue dos mártires seria derrubado na cidade eterna, mas se faria ali mesmo semente. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Só que alguém precisava levar a mensagem até Roma. E mais ou menos a ideia subliminar era a seguinte: olha, é uma viagem só de ida, não tem volta. O portador da mensagem vai ficar. De Roma não será, a não ser em espírito. Essa era a ideia. Quem se habilita? Quem quer se erguer e ir em direção ao testemunho? E João de Cleófas é escolhido ou se habilita e não hesita. Sabia que era uma viagem sem volta. Era levar a mensagem e com aqueles cristãos partilhar do testemunho. E esse coração vai como quem havia sido destacado para uma missão especial, como quem havia recebido um prêmio. Isso nos dá o que pensar. Quando hesitamos, talvez, em nos erguer e caminhar em direção às provas redentoras que o Senhor nos dá, tão aquém ainda dessas experiências culminantes que esses cristãos viveram, ainda oscilamos, ainda hesitamos em voltar à partilha daquela convivência um pouco desafiadora, seja no lar, seja no centro espírita, a voltarmos a facear essa ou aquela prova, esse ou aquele dever a que a vida nos conclama. Às vezes hesitamos, oscilamos em nos erguer e ir destemerosamente, confiantemente em direção ao testemunho, quando esses corações não hesitavam, essa viagem sem volta na matéria, como quem havia sido destacado, como quem havia sido premiado
por Jesus a uma tarefa singular. E assim foi. João de Cleófas traz a palavra viva do Evangelho, incendeia, inflama aqueles corações. Ao final da pregação, quando inicia a oração dominical, os guardas invadem o recinto e prendem a todos. João de Cleófas, Livia e Ana, inclusive, e o desfecho nós conhecemos. No entanto, diante daquele cenário, de certo modo, novo para muitos dos que ali estavam, mais uma vez João de Cleófas assume a frente, dá o primeiro passo e conclama a todos, então, aquela mesma firmeza, aquela mesma resolução de espírito. Então, se voltarmos àqueles tempos, não nos faltarão exemplos dos corações que, tendo sido arrancados por Jesus de suas ilusões, da noite, da ignorância, das sombras, das paixões, encontraram-se de repente chamados a uma nova vida. Saulo ergue-se e anda, deixando para trás o orgulho, para universalizar a mensagem de Jesus. Madalena ergue-se e anda, deixando para trás todos aqueles prazeres aos quais havia se vinculado, para ser com o Cristo e na história do Evangelho o maior símbolo de renovação espiritual, o maior exemplo de transformação. Pedro ergue-se e anda após a negação, reafirmando com Jesus o seu compromisso de amor e aceitando o chamado para apacentar-lhe as ovelhas. Aqueles corações inovidáveis de outrora, os outros tantos que vieram depois, não fizeram senão aceitar, acolher o convite, erguer-se e avançar. Ao preço de muito empenho, mergulhar o coração e a mente na luz do Cristo, elevando as perspectivas e os horizontes, para que então a caminhada se fizesse agora mais clara, o objetivo mais definido, e sua vida pudesse se converter num rastro luminoso a falar da presença transformadora do Cristo. Essas as vidas que nos inspiram. Esses os exemplos que foram nos dados. A todos nós, portanto, meus amigos, que nos sentimos de alguma maneira já como filho pródigo, caindo em si, reconhecendo-nos paralisados, neste ou naquele vício, no desânimo, na desilusão, que a voz de Jesus ecoe bem alto em nosso coração. Que a sua voz poderosa, chegando até nós por meio do Evangelho, nos diga no mais íntimo: erga-te, meu filho. Não deixe de buscar a fonte da vida, o manancial do Evangelho. Estuda para te libertares, serve para te depurares, sublima o teu ser, para que então, planando mais alto, possas entrever a vida que nos espera. Porque quando com Jesus nos erguemos, aquilo que vemos já é material e combustível para toda luta vencer. É um horizonte tão belo que Jesus nos descortina, nem palavras conseguem descrever, mas é preciso se empenhar. Precisamos nos erguer, precisamos nos mobilizar, como diz mais uma vez Emmanuel, em relembrando a passagem do filho pródigo. No capítulo já citado, a Fonte Viva 13, ele diz: sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguermos-nos do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevarmos-nos dos vales da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentarmos-nos das posições negativas, negativistas, e colocarmos agora numa posição de nos reestruturarmos por dentro em nossos ideais, em nossas propostas, para que não nos falte no coração otimismo, alegria. Sursum corda, diz a expressão em latim, ergamos os corações.
E quem com Cristo ergue o coração, vinculando-o aos tesouros do céu, torna-se no mundo uma ponte, por meio do qual ele possa atuar. Disse-nos Paulo, numa de suas epístolas, que os seguidores de Jesus no mundo são a sua igreja, da qual ele é a cabeça. Se pudermos e se quisermos nos conectar a ele, no mundo poderemos ser as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, a sua boca, o seu coração, expressando para as almas ainda estagnadas, paralisadas, seja na ignorância, seja na paixão, expressando para elas o calor da vida, o sol da vida, que as convida de volta à jornada. De cegos à margem do caminho, as vidas vão se transmutando, convertendo-se em ativos trabalhadores, a caminharem com Jesus, tendo acesa no coração a luz da alegria e da esperança. São esses os corações que os tempos pedem, os que não hesitem em atender ao chamado. Levantar, erguermos-nos pelo estudo, pela vontade, pela disposição, andarmos na aplicação disso no lar, no centro, na rua, onde for, mas levantarmos-nos e andarmos não só esperando os louros, as rosas ou caminhos fáceis, quando ele, o Mestre, não esteve. Lembremos-nos mais uma vez das estações de sua jornada, do Getsêmani, a oração no horto, à prisão, ao cárcere, a culminar-se na cruz. Como nós, seguidores de Jesus, a esperarmos facilidades, erguermos e levantarmos para sermos aplaudidos, para sermos mais compreendidos, para sermos destacados, para sermos reconhecidos, é o que esperamos em nosso movimento cristão? É o que esperamos em nossos lares? Se quisermos nos dispor realmente a servir com Jesus? Ou erguermos-nos e andarmos para o testemunho, seja ele qual for. A quem caminha com Cristo, o que vier é bênção, o que vier é adubo, o que vier é sublimação. A alma que caminha com Deus, a alma que opera no bem, o que o mal lhe pode fazer, senão emoldurar-lhe a beleza e a grandeza ainda mais. Não se pode destruir uma cidade edificada sobre o monte, disse-nos Jesus. A treva nada pode com aqueles que edificam as suas vidas nos montes de seus testemunhos. Mas para chegar ao topo, a vida pede de nós coragem, como nos disse Guimarães Rosa. A vida, com as suas oscilações, esquenta, esfria, aperta e afrouxa, aquieta-se, depois desassossega de novo, mas o que ela pede de nós é coragem. A coragem que Saulo e Barnabé um dia tiveram, quando chamados pelas vozes do alto a fazer uma jornada por um mundo desconhecido, caminhos a desbravar, lutas imensas que não poderiam imaginar. No entanto, naqueles corações, só a alegria e a força de poderem servir e atender ao chamado de Jesus. A coragem de um Ananias chamado a visitar o próprio algoz. A coragem de um escravo Rufo, chamado pelos algozes a se erguer para depois se curvar aos deuses de Roma. A coragem dele em manter-se firme em sua postura para entregar-se ao martírio. Esse é o convite que nos está proposto, que os tempos pedem, corações que não hesitem, sejam quais forem as estações do caminho, em se levantarem com Cristo para avançar. Nós, os Lázaros que temos sido, diz Emmanuel, milhões de Lázaros ainda no mundo, temos a oportunidade de, no Espiritismo, ouvirmos mais uma vez a voz do Cristo penetrante nos alcançar. Nas cavernas e nos sepulcros em que temos estado atados
pelas próprias ataduras que criamos nas ilusões em que embarcamos, a voz poderosa do Cristo mais uma vez ressoa por meio do Consolador: Lázaro, sai para fora. Não deixes de atender. Não troques a jornada ilusória na feição exterior da vida pela jornada íntima do Espírito, pelo país imenso, inóspito ainda, que tens a descobrir e a conhecer, o país de ti mesmo. Não troques os tesouros do céu por aquilo que brilha aos olhos na matéria. Aceita o convite de Jesus e avança. Levanta-te dia a dia no esforço da disciplina que consolida no tempo a espontaneidade com Jesus. Toda a realização do Espírito pede o primeiro passo, a constância e a continuidade. Mas uma vez se estabelecendo um novo patamar, o caminho é mais suave, as alegrias indescritíveis e a presença de Jesus a caminhar ao nosso lado, sempre mais viva e envolvente. Que possamos, em nos erguendo, ir ao campo de trabalho que o Senhor nos propôs. É a família desafiadora? Pois que seja. É a tarefa espírita que se apresenta com muitos desafios e dificuldades, incompreensões e lutas? Pois que seja. É o trabalho material no mundo que tem sido para nós um grande testemunho de resiliência e de compreensão? Pois que seja. Eis o programa do Senhor para nós outros. Que saibamos aceitá-lo e realizá-lo, concretizá-lo em nossa vida. O que haveremos de encontrar no mundo, não há preço que se iguale, não há valor, não há tesouro que sequer se aproxime da paz pelo Espírito alcançada, quando em sua jornada vê-se agora caminhando com Jesus. Filho pródigo que era, tendo se erguido de volta à casa do Pai, caminheiros de Emaús que éramos, por Jesus trazidos de volta à hospedaria da paz, da certeza, da fé e da esperança. Mas só no caminho é que encontraremos efetivamente a Jesus. É o que simbolicamente está representado na passagem do cego de Jericó. Jesus em marcha, no caminho, e aqueles que quiserem encontrar-se com Ele, erguerem-se para trás as capas de outrora, que na verdade nos iludiam quanto à nossa real posição, e agora enfim o encontro, jornada fora, na luz que Jesus há de nos proporcionar. Recordo-me de uma passagem, um conto na verdade, que nos traz irmão X, Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, chamado O Encontro Divino. E ele conta a história do cavaleiro d'Arsonval, que era um homem de muitas posses, um cavaleiro, uma pessoa importante, e que tinha um propósito fundamental na vida: servir a Deus. E assim ele se envolvia em muitos afazeres, no âmbito político, militar, religioso. Então vai contando-nos Humberto de Campos que ele muitas vezes saía de seu lar em viagem para atender a esses serviços, a esses ditames. Numa primeira vez, dirigia-se ele à Itália. Montou-se ali, preparou-se para a viagem, colocou as suas melhores vestimentas, sua armadura, dirigia-se para a Itália, quando às portas ali do seu lar se depara com um mendigo ulceroso que lhe pedia algum auxílio. Ele, cristão que era, desejoso de algo fazer, retira uma bolsa de dinheiro e lança àquele indivíduo, sem no entanto olhar mais detidamente para aquele indivíduo, e segue o seu caminho. Vai lá, faz o que tinha que fazer na Itália, retorna, e assim o tempo vai passando, novas viagens vão vindo, e Humberto de Campos vai dizendo que a sua condição financeira era cada vez menos propícia, cada vez menos abundante. No entanto, seguia em seus empreendimentos. Agora se dirigia à Espanha, atendendo a um pedido de prelados, amigos seus, e mais uma vez, na sua jornada, depois de erguer-se e andar em direção ao destino, ali estava aquele mesmo mendigo, solicitando-lhe um auxílio. Ele então tira um brilhante de sua bolsa e lança em direção a ele. E seguem as viagens e seguem os mesmos encontros, depois para a Inglaterra, depois para outros locais, até o momento em que, enfim,
As circunstâncias exteriores de D'Arsonval deterioraram-se em absoluto. Estava agora numa condição de miserável, de miserabilidade. E mais uma vez, então, se encontra com aquele mendigo. Agora, pela primeira vez, deteve-se a olhá-lo. Antes, talvez distraído com as buscas do mundo, levantando-se e andando dia a dia para as realizações de natureza mais exterior, não estava tão atento a ele, embora o tenha ajudado materialmente. Agora, um pouco mais desconectado, pelo menos, dessas tantas demandas que o mundo cria, muitas delas ilusórias, podia, enfim, se concentrar naquela pessoa que estava diante dele. Olha-o detidamente e então vê aquele mendigo transfigurar-se na figura de Jesus. E Jesus então lhe diz: estavas a buscar-me tão longe, quando eu aqui tão próximo estava. Todos os dias te erguia, andavas, buscando-me lá longe, nessas buscas, nessas jornadas do mundo, que nem sempre representam verdadeiras jornadas do Espírito. No entanto, agora que caíste em si, pelos aguilhões da existência, que pudestes olhar mais propriamente o que tens feito de ti, enfim, me encontras. Porque, D'Arsonval, quem me busca no serviço, mais cedo há de me encontrar. Agora que, enfim, despertaste para o verdadeiro serviço, a obra divina, que não é outra senão a edificação de nós mesmos, à luz do Evangelho, agora, enfim, podes vir em direção ao meu abraço. E naquele abraço, D'Arsonval despede-se daquela existência, voltando ao mundo espiritual. Que possamos meditar nisso. Jesus, com o seu chamado, às vezes está tão mais próximo do que possamos imaginar. O erguer e o andar, mais do que situações de evidência ou destaque em nossas tarefas, será simplesmente no dia a dia, na costumeira jornada que fazemos a cada novo dia, sabemos olhar mais detidamente para aqueles que estão ao nosso redor, o que estamos de fato a buscar e qual a jornada estamos realmente trilhando. A de fora apenas ou já a jornada por dentro de nós. Que Jesus nos inspire e nos ampare a todos, e que todos nós, Lázaros ou paralíticos, estacionados ou acomodados, possamos mais uma vez e sempre lhe ouvir, o chamado que nunca deixará de ecoar, porque infinita é a misericórdia de Deus. Meu filho, minha filha, ergue-te e anda. Ou, como disse Paulo, sintetizando o que ele mesmo viveu, erguido por Jesus, daquela falsa situação em que se encontrava, da estagnação em que se encontrava, erguido à vida maior, Paulo a todos nos diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo então te iluminará. A todos, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.